Um homem acima de qualquer suspeita, um professor de capoeira que dá aula para crianças em várias escolas na Baixada Fluminense, foi preso, acusado de pedofilia. As fotos comprometedoras que levaram o professor à cadeia foram encontradas por acaso num celular. O repórter Vinícius Donola acompanhou tudo com exclusividade. Essa história começa numa casa de festas, numa cidade da Baixada Fluminense, estado do Rio. Um homem entra no banheiro. Ele se descuida e deixa cair o celular. Logo a seguir, outro convidado vai ao local e encontra o aparelho. Eu apanhei, guardei comigo na intenção de, quando terminasse a festa, eu chegasse na dona da festa e entregasse na mão dela para evitar de, não, é meu. Eu guardei. Mas o homem muda de ideia e decide mexer no celular. Eu fui mexer no celular com o intuito de repente, localizar o proprietário. Porém, mexendo no aparelho, eu cheguei na parte de fotos e imagens. Aí foi quando eu deparei com um quadro que, na minha opinião, tratava-se de pedofilia. Eu fiquei horrorizado com aquilo e achei por bem não entregar o celular, não alarmar, não falar mais nada. Guardei comigo para posteriormente pensar no que eu iria fazer. Na memória do celular havia fotos de crianças e adolescentes. E também vídeos de um menor, seminu. Em 2 vídeos aparece um homem em cenas íntimas com um menino, que aparenta ter 12 anos de idade. Olha, eu senti revolta, ódio, nojo daquela situação. O convidado que achou o telefone reconhece o homem que é visto nas imagens. Trata-se de um professor de capoeira. Ele mora em São João de Meriti, um dos municípios da Baixada. A área é dominada por uma facção criminosa. O que fazer com aquele aparelho? Pensou o denunciante. Olha, me ocorreu vários pensamentos. Um deles foi de entregar lá na mão do pessoal na comunidade, eles iam ver e com certeza iria acontecer alguma coisa não muito agradável. O senhor está falando pessoas que controlam a área. Isso. Traficantes. Isso. Mas ao mesmo tempo eu pensei que aí eu estaria agindo pior do que ele estava fazendo com aquelas crianças naquelas fotos, naquelas imagens. E eu sou do bem, eu sou um cidadão do bem. A denúncia é feita pelas vias legais e as imagens chegam a este homem, o responsável pela delegacia que apura casos de violência contra menores. Nas fotos, ele identifica crianças de até 6 anos de idade, fotografadas durante a aula. Ele pede para que as crianças façam uma ponte para trás. Nessa ponte se expõe a parte abdominal, né, que é a região mais trabalhada na capoeira. Ele se aproveita disso para tirar uma fotografia da região abdominal e logo em seguida, acho que sem a criança esperar ou sem os pais que estão ali, né, verificarem, ele vai e tira também uma fotografia da região peniana. E além disso, existem filmes em que ele aparece beijando na boca de um menor, outra criança também urinando. Foi criminoso, não tem dúvida. Até perder o telefone celular, o professor de capoeira era um homem acima de qualquer suspeita. É uma das características principais do pedófilo, né? A finalidade disso é para que, se eventualmente a criança, né, fale isso para um responsável, o que acontecia, o que ela vinha sofrendo, essa pessoa, o pedófilo, tente desmascarar. Poxa, o fulano, como que o fulano foi capaz de fazer isso? A gente vê sempre ele com outras crianças, ele é uma boa pessoa. São 5 horas da manhã e nós estamos no bairro da Lapa, centro do Rio. Daqui os policiais vão sair para cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O nosso destino, a Baixada Fluminense.
a casa do professor acusado de pedofilia. O delegado e sua equipe têm 2 objetivos: encontrar o acusado e achar novas provas que justifiquem a prisão em flagrante. Aqui já é o município de São João de Meriti, nós acabamos de chegar. Temos que ter muito cuidado, porque é uma área perigosa e a gente sabe como a polícia é recebida nessas áreas. Onde é? Onde é a casa? Ali, aquela porta aberta ali. Aquela de verde? Isso. Essa é a casa. O primeiro objetivo é alcançado. O professor de capoeira está em casa. Repare, é o mesmo homem que aparece nos vídeos gravados pelo celular. O acusado é solteiro, não tem filhos e se chama Carlos Henrique Silva dos Santos. Apesar do corpo franzino, é conhecido como Mestre Rambo. O delegado, os investigadores e 2 peritos reviram a casa em busca de fotos e vídeos. Carlos Henrique, de 42 anos, diz que não tem computador, mas possui memórias removíveis, câmeras digitais e uma grande quantidade de DVDs que também servem para armazenar arquivos de som e imagem. O que ele teria a dizer sobre o telefone que usava? O senhor não perdeu nenhum aparelho celular recentemente? Não? Não, eu fui roubado. Ah, o senhor foi roubado? Fui roubado. E o senhor tinha fotos e alguns vídeos nesse telefone, não tinha? Se eu tinha? O senhor lembra de algumas fotos e vídeos que o senhor tinha nesse telefone ou o senhor não se lembra? Não, tenho muita coisa de capoeira, sim. Só de capoeira? Só de capoeira. Os vídeos encontrados no aparelho foram mesmo gravados naquela casa. Veja os detalhes. O móvel com o aparelho de TV. E o sofá com a capa amarela. E quem é aquela criança que aparece no vídeo? Que vídeo, meu senhor? O senhor não sabe de vídeo nenhum? Não, que eu me lembro, não. O senhor aparece no vídeo. E me parece que é o senhor que está filmando. No varal da casa há um par de meias. E nele, o símbolo da Secretaria de Educação de São João de Meriti. Veja, é o mesmo símbolo que aparece na camisa deste menino. Muito provavelmente, o menor era aluno de Carlos Henrique, que parecia receber crianças com frequência. Na geladeira, chocolates, pirulitos e balas. Ele também guardava outros tipos de bala. 762. Os policiais encontram munição usada em fuzis e em pistolas de uso restrito das Forças Armadas e dão voz de prisão. Está preso por posse de munição restrita. Ainda faltava encontrar mais provas contra o acusado. Será que não existem outras fotos e vídeos comprometedores? Depois de 1 hora de buscas pela casa, os policiais encontram uma câmera digital escondida no sofá. Opa! O cartão de memória é aberto no computador dos peritos e, enfim, a descoberta. Centenas de fotos de crianças e pré-adolescentes. Carlos Henrique estava prestes a confessar. Foi ou não foi? As fotos que estão na câmera, não foi o que tirou? Ele fica quieto é porque ele está falando sim. Foi ou não foi? Quem cala consente. Responde. Foi sim, senhor. As fotos encontradas na casa também são impublicáveis. Ele faz sequências de imagens de meninos que não sabem que estão sendo fotografados. E até de garotos completamente nus. Encontramos algumas fotografias com as mesmas características das entregues lá na delegacia, com a região genital das crianças, mesmo vestidas, né? Mas caracteriza que ele é uma pessoa com um perfil pedófilo. Dali, Carlos Henrique foi direto para a delegacia. Logo a seguir, em depoimento, iria revelar mais detalhes da relação que mantinha com os alunos.
Ele confessou sentir atração por crianças. Contou que ele próprio sofreu abusos sexuais entre os 8 e os 12 anos de idade. Disse também que o menino que aparece no vídeo tem 13 anos. Negou, porém, ter tocado em outra criança. Para a polícia, Mestre Rambo afirmou que dava aula em várias escolas, todas em áreas pobres do Grande Rio. Este é um dos lugares em que o professor de capoeira dava aula. Uma escola municipal, hoje em obras, aqui em São João de Meriti. Mestre Rambo recebia salário por meio de projetos especiais de educação. Já se sabe que o professor trabalhava em pelo menos 3 escolas públicas, em 3 cidades diferentes da Baixada Fluminense. Na escola mais próxima da casa do mestre de capoeira, o anúncio da prisão dele pegou de surpresa vizinhos e pais de alunos. Eu nunca vi isso, nunca ouvi falar dele, fazer alguma coisa sobre isso, com criança. Meu Deus, gente, eu tô admirada. 2 dos filhos desta dona de casa faziam aula com o professor. Antes da prisão, já se suspeitava do comportamento dele. Falaram que ele gostava muito de garotinho novinho, de crianças. Já vi esse comentário? Já vi esse comentário por aqui. Mas só que a gente não acreditamos, né? Eu não acreditei. Ainda assim, muitos pais confiavam em Carlos Henrique. Um dos filhos desta dona de casa frequentava a casa de Mestre Rambo. Algum filho da senhora dormiu na casa desse professor? Ele veio à casa da senhora para pedir? Não, ele veio, me pediu e eu deixei. Eu não suspeitava dele não, sinceramente. Não suspeitava mesmo. O menino de 12 anos estranhava o comportamento do professor. Ele dava beijo aqui em mim. Ao desconfiei dele, parei de ir pra lá, parei de treinar com ele. Até aquele momento, o garoto teve medo de tocar no assunto. Você falou para seus pais? Não. Eu não tenho pai, só tenho mãe. Você falou para sua mãe isso? Não. Por quê? Porque achei que ela ia me bater, fazer alguma coisa comigo, não falei. A polícia agora vai ouvir alunos e pais para descobrir o que de fato teria ocorrido, além das imagens já apreendidas. Mestre Rambo foi mandado para um presídio de segurança máxima. Teme-se pela segurança dele, se levado para uma prisão comum. E o que sentiria o homem que encontrou as primeiras imagens? O que pensa de ter denunciado e da maneira como denunciou? Eu acho que foi o mais correto da minha parte. Eu tô me sentindo aliviado, tô me sentindo em paz comigo mesmo, que eu tô fazendo a coisa certa dentro da lei. Imagina, o inimigo vivendo ao lado, um monte de crianças, as famílias confiando. Pai e mãe nem suspeitavam. Tem que ficar de olho o tempo inteiro numa criança dessa idade, né? Porque qualquer coisa pode acontecer. Enfim. A Secretaria de Educação de São João de Meriti informou que nenhuma reclamação contra o professor Carlos Henrique da Silva dos Santos foi registrada pela escola onde ele trabalhava. Exatamente. Os pais não desconfiavam, muito menos a escola, né? Tanto que pagavam o salário do professor para um programa especial de inclusão de crianças ao esporte. Incrível, né?